Pessoal, vou começar a gravação de mais um estudo, dessa porção dessa semana. Nós estudamos Gênesis 25:19 até 28:9, Malaquias 1 e 2 até o verso 7, Mateus 10 e capítulo 11. Nós não vamos falar tudo que precisava falar neste vídeo para não ser tão longo. Durante a semana eu vou gravar mais um vídeo para poder complementar este, tá ok? Mas a princípio eu quero ler apenas uma pequena passagem que diz aqui em Mateus, começar com a Brit Hadashah hoje, Mateus 10:38, que diz assim, Jesus diz assim, E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E no verso 41, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. O que eu tenho aqui para passar para vocês hoje, eu peço que vocês venham prestar bastante atenção, porque eu quero que vocês entendam a mensagem, não apenas como ensinamento, mas para vocês terem para vocês na vida de vocês, porque é uma revelação que eu tive muito grande, tá bom, pessoal? Então vamos começar o nosso estudo. Lá, abra sua Bíblia comigo se quiser, em Gênesis 25, que nós vamos fazer alguns comentários antes de entrar na palavra propriamente dita, que eu quero passar aqui para vocês hoje. Hoje a câmera está um pouco de lado, porque eu estou com o meu computador aqui e eu fiz algumas anotações importantes, tá bom? Antes de mais nada, eu quero passar isso para vocês. Isaac foi o único patriarca bíblico cujo nome não foi mudado. E também o único que não deixou Canaã, não saiu da terra. Comparado com Abraão e Jacó, a história de Isaac relata poucos incidentes em sua vida. Ele morre com 180 anos, tornando-se o patriarca de vida mais longa. Então, Isaac teve uma vida calma, não teve uma vida turbulenta, como foi Jacó e como foi seu pai Abraão. Então ele teve uma vida boa, calma, e não saiu da terra de Canaã, não saiu para longe, ficou ali, Então vamos começar o nosso estudo, recapitulando um pouquinho da lição que eu fiz no vídeo passado. No verso 20, então, de Gênesis 25, diz: Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca. Rebeca, ela é neta de Naor. Naor é irmão de Abraão. Então aqui só para você ter um grau de parentesco de quem era Rebeca para com Isaac. Isaac era filho de Abraão. Tá bom? Verso 21, então, diz aqui: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E nós vimos lá no verso 26 que Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Ou seja, então Isaac orou por 20 anos para que Rebeca pudesse engravidar e dar à luz. Nós vimos também no vídeo passado que no verso 23 tem uma profecia que foi dada em revelação a Rebeca, que faz uma pergunta: se é assim, por que vivo eu? Porque existe uma luta dentro do ventre dela dos dois irmãos. E então ela foi e consultou ao Senhor, consultou a Deus. E ele respondeu dando a profecia que haveria duas nações que se dividiriam, e um seria mais forte que o outro e o mais velho serviria o mais moço. Aqui algumas informações importantes em Gênesis 25, verso 25. Primeiro saiu então Esaú, ruivo, guarde bem esse nome, ruivo, vermelho, todo revestido de pelo. Guarda bem essas palavras que vai ser muito importante para esse estudo, tá? Por isso que se chamou Esaú, porque ele era peludo. Depois nasceu seu irmão, que segurava a mão ao calcanhar de Esaú. Por isso ele foi chamado de Jacó, certo? Continuando o nosso estudo. Cresceram os meninos, Esaú saiu um perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. E aqui no verso 28 diz assim: Isaac amava Esaú,
porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Aqui eu tenho que fazer uma pausa para falar uma coisa importante para vocês. Esaú era a mais amado de Isaac, como o texto fala, do que Jacó, porque ele era o primogênito. E Jacó queria recuperar Esaú, trazer de volta Esaú, trazer para perto, para as práticas de Deus, para as coisas de Deus. E a gente vai ver durante esse estudo que Esaú não estava muito querendo saber das coisas de Deus. E como Rebeca tinha recebido essa palavra do Senhor que dizia que o mais velho serviria o mais moço, ela preferiu seguir a palavra do Senhor e ela preferiu amar a Jacó, que ela confiava nessa palavra, nessa profecia. Então aqui nós vimos que na continuação do texto que Esaú ele despreza o direito de primogenitura por um prato de ensopado ou de um cozido vermelho. Muitos aqui também dizem que era de lentilha, né? Então esse cozido vermelho, que também dá a entender que seria dele, se falava também dele. Esse cozido, quando a Bíblia fala isso, ela também se refere a ele, porque ele era ruivo, ele era vermelho, né? Pelo vermelho. Continuando, vamos para o capítulo 26. Uma palavra que eu quero chamar bastante a atenção de vocês, Gênesis 26, o verso 5, que diz o seguinte: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aqui Deus tinha feito novamente a promessa a Isaac que daria descendência, porque prometeu a Abraão, e aqui dá a resposta porque ele promete a Abraão também a descendência e promete agora a Isaac, porque Abraão obedeceu a palavra de Deus e guardou os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus estatutos e todas as suas leis. Obedeceu tudo que Deus pediu para fazer, falou, obedeceu a Torá em outras palavras, e Deus, assim, porque ele obedeceu, iria abençoar. Na continuação de texto, nós vemos que Isaac, ele estava ali em Gerar, né? E ele ficou com medo, como o seu pai também ficou com medo, e falou para Rebeca dizer que ela era irmã dele, né? Então Abimeleque, o rei dos filisteus, um belo dia, estava ali no verso 8, ele estava olhando da janela e viu Isaac ali acariciando Rebeca, sua mulher. Não era uma brincadeirinha apenas, era carícia mesmo, talvez estavam se abraçando, se beijando, enfim, estava fazendo algumas coisas ali, né? E ali Abimeleque não gosta dessa mentira de Isaac e manda embora posteriormente, né? Mas algo que é muito interessante de entender aqui, no verso 12, né? Que diz que semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 para um, porque o Senhor o abençoava. Então, por mais que Isaac tenha mentido naquele momento por medo, mesmo assim ainda existia a promessa de Deus ali para Isaac, de abençoá-lo. Então, o que Isaac fez ali de plantio, ele colheu, e foi muito próspero. A Bíblia fala aqui que ele foi muito rico, muito próspero. Ele abriu vários poços na continuação do texto, né? E uma palavra que me chama bastante atenção, que aqui fala no verso 18, né? Ele abriu vários poços, mas aqui me chama a atenção aqui uma coisa. No verso 18 de Gênesis 26. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Aqui é uma referência apenas que eu quero deixar aqui frisado, que os filisteus, eles fecharam os poços do patriarca Abraão. E Isaac então começou a reabrir esses poços. Mais uma outra oportunidade, podemos fazer um novo estudo só referente a falar desses poços, mas não é o caso que eu quero falar hoje aqui, e eu quero frisar mais à frente algo muito interessante que eu estudei. Ali no verso 28 de Gênesis 26,
tem uma palavra de Abimeleque que me chama muito a atenção, que também eu vou fazer uma pequena pausa. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Eles foram fazer uma aliança com Isaac, né? E ele fala uma palavra muito interessante, que eles viram claramente que o Senhor era com ele, que Deus era com ele, que o Eterno estava com Isaac. E como é que as pessoas podem nos ver hoje? Será que as pessoas veem você como sendo uma pessoa abençoada por Deus? Será que você também me vê como uma pessoa abençoada por Deus? Nós temos que nos fazer essas perguntas constantemente. Nós precisamos mostrar esse caráter que Deus quer que tenhamos dentro de nós. Mais para frente também eu vou fazer um vídeo, um estudo sobre a importância da lei de Deus estar dentro de nós. E aqui vem o que me chamou bastante atenção também agora, já no verso 34 de Gênesis 26, que diz: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, também Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. O que eu quero chamar a atenção, da onde nós vamos começar a construir o nosso estudo, a elaboração do nosso estudo dessa semana. Por que se tornaram amargura? Por que se tornou algo amargo, que não foi aceitável tanto para Isaac quanto para Rebeca? Porque elas eram estrangeiras, não eram de uma linhagem pura, como veio Abraão com Sara, como veio Isaac com Rebeca, e que agora Esaú, por livre e espontânea vontade, vai lá e escolhe pessoas estranhas, pessoas estrangeiras, que não era de simpatia de Rebeca e nem de Isaac. E ele assim tomou e fez por esposa. Então nós vemos aqui em Gênesis 27, eu não vou ler todo esse texto, não teria que ler muita coisa, mas resumidamente, Isaac chama Esaú para abençoar, ela fala: vai, caça, faz preparado um prato saboroso para mim comer, que depois disso eu vou te abençoar. Rebeca ouviu isso, né? E falou: filho, se veste de Jacó, se veste de Esaú. Jacó, se veste de Esaú. Coloca a vestimenta de Esaú, que eu vou preparar um cozido saboroso que teu pai gosta, e você vai lá se apresentar para Isaac e ele vai te abençoar, vai abençoar você no Senhor. Então acontece ali, ele prepara, né? Não vou entrar muito em detalhes agora, porque depois eu vou ler um verso muito, muito importante. E ele vai lá e Isaac abençoa Jacó com trajes, grava bem, com trajes de Esaú. A voz era de Jacó, mas os trajes, tudo, a feitura era de Esaú, né? E depois disso, então, Esaú, ele descobre que acontece isso, porque ele leva o preparado de seu pai e conta para ele. E Esaú, no verso 41, né, Gênesis 27, verso 41, diz assim, né: Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção que o seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E depois a gente vê que acontece a fuga de Jacó, né? Ele vai lá para Padiarã, né? E lá ele, aqui o verso 2, isso mesmo, diz aqui 28, verso 2: levanta-te e vai para Padiarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma por lá esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então Jacó vai para Padiarã para tomar uma das filhas de Labão para ser a sua esposa. Ou seja, quero começar a montar aqui o que eu quero falar para você. Esaú escolheu estrangeiras, uma linhagem que não era a linhagem pura para Deus. E
Isaac, por mais que foi enganado ali naquele ponto por Jacó, ele foi enviado para a sua descendência, para uma linhagem pura, escolher um dos seus parentes. Eu quero que você grave bastante essa palavra pureza, porque agora nós vamos entrar aqui nesse estudo que eu fiz e que é uma comparação muito interessante entre Edom, Esaú e Roma. Como assim? Que ligação que tem Esaú com Roma? Né? No verso de Gênesis 36, verso 8, a primeira referência que nós temos é que fala ali claramente: Edom é Esaú. Agora nós vamos passar para entender um pouquinho melhor por que é Roma. Primeiro, porque na tradição judaica os judeus entendem que Edom é Roma. Eu fiz a anotação para você entender. As ligações entre Edom e Roma, com base em uma profecia em Salmos, que falam dos filhos de Edom, quando foram destruir o templo no ano 70. E quem destruiu o templo no ano 70 da nossa era cristã, na nossa era comum, foram os romanos. Eles destruíram. Então, nessa profecia do Salmo 137, verso 7, abra sua Bíblia aí também, diz: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descubra até aos seus alicerces, ou seja, destrua tudo. Então, aqui é uma profecia que é relacionada, isso quem relaciona são os judeus, é uma profecia que relaciona Edom a Roma, a destruição do templo no ano 70. O Messias, filho de Davi, que tem que seguir o mesmo processo de seu pai Davi, antes de se tornar o rei das 12 tribos, ou seja, antes da sua volta, antes de ele se tornar o nosso rei junto conosco, quando ele voltar para levar a sua igreja, né? Então, essa é a referência que eu quis escrever. Ele diz aqui, eu escrevi aqui assim: veja que interessante, Davi teve que fazer aliança com os filisteus, e se você analisar a religião dos filisteus, você vai se surpreender com a relação que há entre esta religião e com o Vaticano. Pessoal, o que eu quero dizer, quero que você entenda, é que essa referência que eu estou querendo trazer da Igreja Católica Romana com Esaú, com Edom, essa referência, os rabinos entendem que foi o trágico que aconteceu lá no ano 70, com a destruição do templo. Eles fazem essa alusão, a gente viu aí do Salmo 137, né? O que eu quero passar para vocês entenderem é que hoje esse Jesus, o Messias que nós entendemos ser Jesus, né? Ele está escondido atrás das vestimentas de Esaú. A linhagem pura, perfeita, que deve ocorrer, ela tem que ser retirando essas vestimentas de Esaú de Jesus. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Hoje, nós sabemos que as igrejas evangélicas, católicas, se escondem atrás de muitas coisas, de muitas vestimentas, e que encobrem verdadeiramente Cristo. Eu não quero aqui ofender ninguém, não quero aqui menosprezar a fé de ninguém, mas eu preciso mostrar o que a Bíblia ensina. E quando as pessoas cometem idolatria, e idolatria não é apenas adoração a santo, mas é, por exemplo, colocar o dinheiro à frente, colocar outras coisas à frente de Deus, confiar no seu próprio esforço, como fez Esaú. Tudo isso é idolatria, tudo isso é contrário à vontade de Deus, e tudo isso são vestimentas de Esaú. Você deve seguir
um cristianismo baseado e pautado na Torá, na Bíblia, e o que ela ensina para nós. E esquecer toda uma tradição, tudo que foi feito em volta de dogmas, de coisas que não trazem nenhuma referência, né? Não tem nenhuma referência da Torá, da Bíblia. Quando Israel se arrepende e reconhecer o Messias, o resgate começará. A ocultação do Messias em Edom, Roma, é o segredo do que diz em Gênesis 27, verso 12. Aí que eu queria chegar com vocês. Abra sua Bíblia ali em Gênesis 27, verso 12, para você entender o que está escrito. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são mãos de Esaú. Ou seja, a voz fala como de cordeiro, fala como Deus, mas a sua vestimenta vermelha fala como se fosse Esaú, fala como se fosse Roma, fala como se fosse uma doutrina diferente do que a Bíblia apresenta. Como Jacó foi em volta a Esaú, José e até mesmo Moisés foram camuflados no Egito. O Messias está escondido em Roma, porém ele não é parte do sistema romano. De longe, aparentemente, ele parece ser parte de Roma por toda a sua roupagem que Roma deu a ele. Na pessoa de Jesus, suas vestes, seus retratos, que longe de parecer um judeu, está mais para um ator de Hollywood, até porque a gente pode ver retratos de um Jesus loiro, bonito, de olho azul, forte, musculoso, né? Isso não tem nada a ver com um Jesus da Bíblia, ou Jesus judeu, né? Porém, ele está do lado de fora de Judá, à espera de Israel, para estar pronto. E o profeta Isaías fala desse dia dizendo, abra lá em Isaías 63, verso 1. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é o glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Aqui nós temos mais uma referência de Edom e do Cristo, Jesus, o Messias, estar lá, porque é eu que falo com justiça, poderoso para salvar. Somente Deus pode salvar, somente Jesus pode salvar. E aqui nós temos essa referência de Isaías 63, verso 1, que dá a esse entendimento, e que eu quero mostrar para vocês, de todo esse estudo que eu quis falar para vocês, é o seguinte: nós temos que ter pureza, nós precisamos alcançar uma pureza. Como assim? Como que podemos alcançar essa pureza? Que pureza é essa? Como eu falei já um pouco nesse estudo, Abraão, ele teve Sara. Sara e Abraão foram de linhagem pura. Isaac casou com Rebeca. Rebeca foi de linhagem pura, foi escolhida por Abraão da sua parentela. Quando veio Esaú e Jacó, nós vemos que Jacó seguiu a linhagem pura da descendência de Abraão. Esaú não quis seguir a descendência pura. E por toda a genealogia até chegar a Jesus, nós vimos aqueles que seguiam um caminho puro. E você pode perguntar então, por que Raabe faz parte da genealogia de Jesus, por exemplo? Uma prostituta que não era da nacionalidade dos judeus, era estrangeira, né? Ela estava em Jericó. Por que ela faz parte dessa genealogia de Jesus? Porque ela se arrependeu. Porque ela se arrependeu, ela lavou suas vestes. E por ela lavar as suas vestes, ela se purificou. Ela se tornou pura. Nós temos vários versos sobre purificação
várias passagens da palavra de Deus que fala sobre purificação. Eu quero abrir em Mateus capítulo 5, verso 8, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Para você ver como a pureza, ela tem a ver com você seguir uma linhagem. Como é que eu posso seguir essa linhagem hoje? Aceitando a Jesus. Jesus, ele vem da descendência de Jacó, descendência de Isaac, descendência de Abraão. Ele vem dessa linhagem pura. E Jesus, quando você aceita Ele como seu Senhor e Salvador, você automaticamente se torna participante, coparticipante, herdeiro e co-herdeiro das mesmas promessas que foram feitas a esses judeus. Isso você pode abrir e ler, está lá em Efésios. Não vou abrir aqui agora, Efésios 3, verso 6. Depois você pode ler. Lá fala que você pode se tornar co-participantes, co-herdeiros da mesma promessa, junto com os judeus. Isso você pode se tornando puro, limpo. Por isso que existe o batismo nas águas. Se batizar nas águas significa pureza. Você se purifica das coisas erradas desse mundo. Como Raabe, ela se purificou dela mesma. Ela aceitou seguir a Deus. Outra passagem que é pauta do estudo que eu vou fazer durante a semana, em Apocalipse 2, diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Em Apocalipse 3, verso 5, eu quero finalizar com esse texto, para o vídeo não ficar mais longo, que diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Meus amados irmãos, não siga mais o caminho de Edom. Tire essas coberturas de pelo, essa vestimenta de Esaú, e siga um cristianismo puro e perfeito. Esse estudo, eu quero te mostrar que nós temos um caminho a seguir que é puro e perfeito, e que é através de Jesus que você vai caminhar nesse caminho puro e perfeito. No próximo estudo que nós vamos fazer nesta semana, você vai entender melhor o que é esse caminho, o que é se tornar puro. Como que eu posso me tornar puro? Aceitando Jesus? Sim, aceitando Jesus, eu me torno puro. Me batizando nas águas, eu me torno puro. Mas por quê? O que acontece? Como que eu volto às primeiras obras? O que é voltar à prática das primeiras obras que foi esquecida? Você vai compreender melhor nesse próximo estudo que eu vou fazer, mas espero que você tenha entendido a referência que eu quis colocar. Eu não quis ofender aqui ninguém, nenhuma pessoa. Eu quis apenas mostrar nesse estudo que nós somos descendências de Abraão, descendências de Isaac, descendências através de Jacó, dos patriarcas, e que foi vindo nesta linhagem, e que hoje, através de Jesus, nós podemos fazer parte desta mesma promessa. Tá bom? Durante a semana eu vou fazer esse estudo, provavelmente quarta ou quinta-feira eu vou postar, e espero que você acompanhe, que Deus te abençoe, e até lá!